Sete verdades que ninguém te conta sobre compulsão alimentar e ansiedade, já que a ansiedade é que gera compulsão alimentar. Olá pessoal, meu nome é Poliana Bergamin, sou nutricionista, doutora em ciências dos alimentos, mas acima de tudo eu vivi uma história, uma trajetória com transtornos alimentares desde os meus 10 aninhos de idade até os 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 35 e eu entendo muito bem os mecanismos que estão envolvidos por trás da compulsão alimentar, da fome emocional, não só na teoria, mas também na prática. E vamos lá então entender um pouquinho mais sobre 7 segredos que ninguém te conta sobre a compulsão alimentar. Então vamos lá, pessoal. A primeira delas é que não é culpa sua. Eu sou cristã e o que acontece? A gula, ela é muito... A gula é um pecado, certo? Só que a gula, ela é o quê? Quando você tá bem, você já tá satisfeito, mas você quer obter mais prazer daquilo, sabe? É uma certa ganância por prazer. É o prazer pelo prazer. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos de pessoas que têm compulsão alimentar. Essas pessoas não estão comendo, elas não estão nem tendo prazer. Às vezes elas estão ali comendo, elas nem estão sentindo o prazer, nem estão sentindo a comida. É um desespero de alma. Então, é muito cruel dizer para essas mulheres, dizer para essas pessoas que têm compulsão alimentar que elas precisam fechar a boca, que elas, sabe, que elas são gulosas, ou frases como, aí já vai comer de novo? Sabe, é muito cruel, porque a compulsão alimentar é uma doença. A ansiedade por trás da compulsão alimentar é uma doença e tem origem em traumas que vieram lá da sua infância. Quer você queira entender isso ou não, eu vou explicar um pouquinho mais sobre. Mas, então, tenha compaixão por você mesma, mesmo que ninguém tenha, né? Deixa pra lá os comentários negativos e entenda, você está em processo de cura, tá ok? E a culpa não é sua, tá? E aí, o segundo ponto é, a compulsão alimentar não é fome, não é gula, como eu falei anteriormente, ela é uma fuga. Sim, você está fugindo de um estado interno altamente desconfortável que você está sentindo e você usa a comida para poder aliviar esses sentimentos negativos, tá? Então você não está comendo para obter prazer, digamos assim, sabe? Prazer por prazer. Não, você está comendo para tentar aliviar algo horrível que você está sentindo dentro de você, uma pressão horrível. Então, é isso. A compulsão alimentar não é gula, não é fome, é fuga. Próximo ponto. Quanto mais você se culpa e se critica, mais você retroalimenta o ciclo da compulsão alimentar. Isso é algo que muito pouco se fala. Então, as pessoas hoje, elas ensinam sobre, faça jejum intermitente, corte o carboidrato, faça dietas cetogênicas. E, na minha opinião, essas estratégias são péssimas para quem tem compulsão alimentar. É a mesma coisa que você falar para alguém que quebrou uma perna, essa pessoa está com a perna quebrada, e aí você fala, correr é ótimo para a saúde. Tá, é ótimo para a saúde, mas não para quem tem uma perna quebrada. Então você tem um transtorno, você tem feridas na sua alma, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que fazem você ter esses sentimentos tão conflituosos dentro de você e usar a comida como uma válvula de escape. Você não é uma pessoa normal, se bem que hoje não existe ninguém normal, tá? Na minha opinião, não tem mais ninguém normal nesse planeta, mas você é como uma pessoa que está com a perna fraturada. Ai, correr é tão bom, correr faz muito bem para a saúde. Sim, mas para você, não. Então, o que eu quero dizer com isso? Jejum faz muito bem para a saúde, jejuns longos, cunho espiritual, é muito bom para buscar a Deus, cortar os carboidratos, sabe? Um monte de coisa que sim, faz bem, é verdade. Tem estudos que mostram, né? A corrida não faz bem? A corrida é ótimo, é um ótimo exercício, mas não para quem está com a perna quebrada. Então eu quero muito que você entenda que
não fique, sabe? Não fique se restringindo, se punindo, se agredindo, se criticando. Você está em processo de cura. Você precisa ser mais amorosa e compassiva com você mesma, tá? E a culpa retroalimenta o ciclo. Então você está lá tendo um transtorno alimentar, usando a comida para regular uma emoção, porque você ainda não aprendeu a se curar, tá? Que a cura é mais importante do que regular as emoções. Porque as emoções difíceis estão vindo de um padrão interno que você tem por causa de uma ferida emocional. Eu vou falar sobre isso depois, mas o ponto é, para eu não ficar dando muita volta, você ficar se culpando é pior, sabe? Então, realmente, comece a entender, nossa, eu estou usando a comida aqui para regular uma emoção. Isso não é legal. Não fique se criticando, não fique, sabe, se maltratando, dizendo palavras horríveis para você. Não faça isso. Isso vai retroalimentar o ciclo. Você está lá usando a comida para regular um sentimento horrível. Aí você vai e se culpa, se critica. Aí adivinha? Seus sentimentos vão ficar ainda piores e você vai comer ainda mais. Então tenha compaixão por você mesma, tá ok? Tenha calma, tenha paciência com você. Próximo ponto. Próximo ponto é a alma inflamada que engorda o corpo. O que acontece? A maioria dos nutricionistas, a maioria das pessoas acreditam que é o que você come que te engorda. E é claro que é o que você come que te engorda, isso é um fato. Mas o porquê você come a quantidade que você come? O porquê você come do jeito que você come? Porque quem come e como essa pessoa come é mais importante do que o que ela está comendo. Você conhece pessoas que elas são magras, mas elas comem hambúrguer, vez ou outra, elas comem pizza, elas comem chocolate. Aliás, elas não são obcecadas, fissuradas e nem descontroladas em relação a esses alimentos. Pois é, porque elas têm dentro dela uma identidade magra. Uma identidade magra. E quem está acima do peso não tem uma identidade magra. Então, por isso, os comportamentos dessa pessoa são transtornados, digamos assim, em relação à comida. E a raiz dessa identidade, essa identidade que não é uma identidade magra, está na alma. A alma é a sede dos pensamentos, das emoções e das vontades. Pensamentos, emoções e vontades. Os pensamentos que você tem vão gerar emoções que vão gerar comportamentos. Então, se você tem pensamentos de abundância, de paz, de alegria, pensamentos bons a seu respeito, pensamentos bons de autoimagem em relação à vida, isso vão gerar em você emoções de alegria, de paz, de tranquilidade, de contentamento, de emoções boas, sabe? Que vão gerar em você comportamentos de querer servir, de querer, sabe, se cuidar, de querer fazer uma caminhada, um esporte, de querer cozinhar algo saudável, sabe? Agora, se os seus pensamentos são disfuncionais, as suas emoções também vão ser, seus comportamentos também vão ser, né? Então, por exemplo, você tem pensamentos de que o mundo é um lugar difícil, que você precisa lutar, ou que você não é uma pessoa boa o bastante, ou que o mundo é injusto, depende, é uma série de padrões de pensamentos aqui que a gente precisa rastrear. Você vai ter emoções de medo, de angústia, de aflição, de preocupação, de ansiedade, e isso vai gerar em você comportamentos de luta ou fuga. O que é um comportamento de luta ou fuga? É como se alguém estivesse na guerra. Você vive agitada, você aí usa comida para aliviar essas emoções, você não consegue fazer o que precisa ser feito, você procrastina, você, sabe, são vários comportamentos disfuncionais, você não consegue ter constância, você acaba indo para extremos, né? Você fica desesperada querendo emagrecer rápido e corta uma série de alimentos. São comportamentos disfuncionais. Mas isso é muito complexo. Eu não quero te explicar tudo isso aqui. Por isso que eu criei o curso Alma Curada, Corpo Leve,
e lá dentro eu vou te explicar todos esses padrões de comportamentos e de pensamentos que você tem, que geram emoções e comportamentos disfuncionais, e que a raiz disso tudo está nas feridas de alma que você sofreu lá atrás. Então, é simples, o curso é simples, em 15 dias você faz, é uma aulinha por dia, é transformador e é o primeiro passo para quem quer se livrar da compulsão alimentar, da fome emocional, da ansiedade e emagrecer com leveza. É o primeiro passo, porque lógico que você vai precisar aprender um pouquinho mais sobre nutrição, sobre vários outros pontos, mas é o primeiro passo e o mais importante, porque sem isso não adianta fazer dieta, não adianta fazer nada. Aliás, nem te sugiro. Te sugiro começar por esse ponto, tá ok? Então, o sobrepeso está alojado ali na alma, tá? Tem um problema ali na sua alma que precisa ser resolvido. Feridas que precisam ser resolvidas, porque a gordura nada mais é do que uma camada de proteção. Então, se você está com a alma ferida, o seu corpo vai acumular gordura. Você vai se boicotar. Você vai jogar fora todo o avanço que você tiver. É um mecanismo inconsciente. Não adianta. Não adianta eu te ensinar. Inclusive, eu sou nutricionista, doutora em ciência dos alimentos. Eu poderia ficar horas aqui te explicando função de proteína, como que você... Nada disso adianta. Não vai adiantar se você não tratar a raiz do problema. Ponto 5. A comida virou o seu refúgio, a sua segurança. Lembra que eu acabei de falar que a gordura ela é um mecanismo de proteção? Exatamente. Você busca na comida alívio, aconchego, segurança. E por que você busca essa segurança? Lembra que eu falei que você está no modo luta ou fuga? A gente precisa trazer segurança para você, de outra maneira, e sem ser a comida. Mas não adianta eu simplesmente falar que você não pode comer se eu não te trago mecanismos para você se sentir mais segura. Você precisa se sentir mais segura, para você não buscar mais alívio, aconchego, segurança na comida, para você realmente ser liberta, livre da necessidade de usar a comida como uma válvula de escape. Mas isso não vai acontecer enquanto suas emoções forem muito difíceis de lidar. Você acaba usando a comida. E é claro, tem como você regular isso, mas é melhor tratar mais na raiz. E aí, por último não, falta mais um ponto ainda. Não, é por último mesmo. Você não precisa ser forte. Então, você não precisa ser forte. O caminho da cura não é um caminho de sofrimento. Ele é um caminho em que você volta para a sua essência. Você volta para quem você nasceu para ser. O caminho da cura, ele é um caminho leve. Não é pesando comida, não é fazendo dietas malucas, não é se matando na academia. É você se curando dentro. E aí você vai se sentir uma mulher mais leve, sem a necessidade de usar a comida como uma válvula de escape. Então, esse último ponto é sobre isso. Emagrecer não é uma guerra, não precisa ser uma guerra, não precisa ser uma luta, não precisa ser algo difícil e doloroso. Não precisa. Pode ser algo leve e tranquilo. E essa é a minha proposta, essa é a proposta do meu trabalho. Trabalhar as raízes, porque quando a gente trabalha as raízes, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Porque realmente, sem trabalhar as raízes, é como dar murro em ponta de faca. E aí tudo fica pesado. Porque a gente vai lá, traça sabe, tudo fica pesado. Tem que tratar a raiz, gente, porque aí se trata a raiz, tudo fica leve, tudo fica tranquilo. Né? Então tem que trabalhar a raiz que está ali na alma. Bom, se você se identificou com tudo isso que eu falei, e se você sentiu aí que você realmente precisa de uma cura mais profunda, que está na alma, pode clicar aqui abaixo, vai ter o link para o meu curso Alma Curada Corpo Leve. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E deixa um comentário aqui, se fez sentido isso que eu falei. Se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te espero até o próximo vídeo.